Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui na sua Rema TV para mais um podcast Espaço Aberto. Temos um encontro, né? Você sabe, todo sábado à noite, 10 horas da noite, na TV aberta, no canal aberto 5.1, com reprise no domingo também às 10 horas da noite. E aí estamos também aí no YouTube, que você pode assistir no melhor horário, né, para você, o que for bom aí de manhã, de tarde, de madrugada, enfim. Olha, o meu convidado de hoje, ele é um decano da comunicação de Rondônia. É um jornalista que eu acompanho muito, fico de olho nas informações, ele tem muito mais informação política que eu, muito mais conhecidos, enfim. E fora isso, né, tirando o jornalismo, é um sujeito de um coração que não cabe nele. Sérgio Pires, satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. Olha, Cícero, eu fico todo orgulhoso, até eu fico pensando, será que eu mereço dar entrevista para o Cícero? É isso. Mas enfim, eu acho que uma coisa boa que a gente tem nessa cidade, eu estou com 72 anos, embora não pareça, parece ter 90, mas é história para contar, Cícero. Histórias que eu acho que a gente tem que contar e por isso eu te agradeço essa oportunidade. É isso. Eu fico muito feliz que você aceitou esse convite, porque a gente tem muita coisa para falar. Primeira coisa que eu vou perguntar, Sérgio, bom, pela minha coluna e pela televisão, o pessoal já sabe que você é colorado, que nem eu. Sim. Esse torcedor do Internacional. Inclusive, você trouxe uma joia rara. Tenho aqui. Tem uma joia rara. Gente, isso aqui não é qualquer colorado que tem, não. Olha a camisa que o Sérgio trouxe. Aqui, olha, essa camisa é uma... Assim, raridade. Raridade. Dos primeiros uniformes do Inter, lá em 1900 e alguma coisa. 22. Né? 22? 1900. O Inter tinha só 13 anos de vida quando essa camisa era usada. É incrível isso. Essa já foi da primeira linhagem, Sérgio? Pois é, eu não tenho muito sobre a história do início do Inter. O que eu sei é que o Grêmio era um time de elite. Não aceitava torcedores de cor, não pode falar hoje negro, né? Tem que falar de cor. O Inter era o único que tinha negão, né? E o Inter aceitava, e por isso que o Inter se tornou, naquela época, muito mais popular que o Grêmio. E aí surgiu o Clube do Povo. Depois, obviamente, os tempos mudaram e o Grêmio hoje é um clube de torcida, de todas as torcidas. Aliás, eu sempre lembro, o Grêmio teve a primeira torcida gay do Brasil. Coliguei. E eu e o Thiago, meu filho, que está aqui me acompanhando, nós íamos nos jogos e eu ficava brincando com ele sobre esse assunto. Mas isso é coisa do passado. O Grêmio hoje é um clube que honra todo o esporte brasileiro e o Inter, então, é campeão de tudo, né? O Inter tem uma... Como é que é a torcida? Não é o Portão 8, como é que tem um nome também, onde é o povão, onde é mais barato... É a antiga Coreia, né? Mas Coreia virou geral, né? Geral agora. A geral, né? Também isso. Ô Sérgio, você chegou aqui em Rondônia em que ano? Bom, eu tenho 2 passagens por Rondônia. 3, na verdade. A primeira foi de 1 semana, que eu fiquei aqui a convite do Everton Leone, para abrir um parênteses, o Everton e eu somos amigos há mais de 55 anos. Então, nós somos irmãos, né? E o Everton... Aliás, vocês trabalhavam juntos em comunicação lá em Novo Hamburgo. Já, eu fui chefe do Everton, dá licença, tá? Chefe de redação e ele era repórter. O Everton me convidou para vir para cá porque ele estava fazendo um bom sucesso. Isso foi em 1985. E eu fiquei aqui 1 semana e detestei, achei um horror. E disse a ele, ao Elton, o irmão do Everton, que é meu amigo do coração até hoje, eu disse, Elton, é o seguinte, Everton, eu vou embora, não quero ficar aqui, eu quero ir para o sul, porque eu estava muito apaixonado, eu não queria sair da minha terra. Fiquei 1 semana. Em 87, o Everton e um empresário daqui compraram um jornal, o Guaporé, e aí me fizeram uma oferta que eu não pude ser, só se eu fosse irresponsável para não aceitar. Então vim em 87, fiquei 3 anos aqui, enchi o bolso de dinheiro, porque eu ganhava bastante. Eu sempre fui um cara pobre, né? Assim, nunca tive nada na minha vida, mas aqui eu tive a perspectiva. E cometi a idiotice, pior erro da minha vida, e uma das poucas coisas que eu me arrependo, assim, de corpo e alma. Eu fui embora para o Rio Grande do Sul, peguei todo o dinheiro que eu recebi aqui e fui investir numa revista lá no Rio Grande do Sul.
É uma história longa, mas basicamente é assim. O Rio Grande do Sul, na região que eu morava, lá no Vale dos Sinos, tinha mais ou menos 1.300 fábricas de calçados. 1.000 delas exportavam para os Estados Unidos. O sapato a $2,50, $2,80. E é uma mixaria assim, numa contagem de hoje esse valor custaria o quê? R$15 um par de sapatos. Só que nós vendíamos milhões de pares de sapatos. E toda a região enriqueceu na base do sapato. O que aconteceu? Os chineses entraram no Vale do Sino, primeiro copiaram a modelagem do sapato, igual. Não contrataram ninguém, só copiaram. Levaram para a China e lá, naquela época, hoje evoluiu um pouco, o trabalho era escravo. As fábricas de calçado eram assim, tinha 1.000 funcionários. Todos dormiam na fábrica, porque quem não dormisse podia perder a cama e se perder a cama perdia o emprego. Férias, podia tirar 15 dias por ano para visitar a sua família, só que quando voltasse o emprego não estava garantido. E o salário era $60, isso nos anos 80 por aí. Nós pagávamos na época um salário mínimo no Brasil, que já era 3 vezes isso. E o que aconteceu? O sapato chinês foi vendido nos Estados Unidos por em torno de 30% menos que o sapato brasileiro. E os americanos estão se lixando. Se vai quebrar ou não vai quebrar. Eles querem pagar menos para ganhar mais. A filosofia está certa, é economia. Só que isso quebrou mais de 1.000 fábricas na região do Vale dos Sinos. Dos 1.000 que quebraram, eu tinha uns 20 clientes. Um deles tinha comprado a última página da minha revista, que é a revista Hoje, que eu tive 2 anos e pouco, 3 anos. Você guardou algum exemplar? Tenho um exemplar. Essa empresa ela comprou a última página da minha revista enquanto ela durasse. Se ela durasse 200 anos, aos 200 anos a última página era da revista, da empresa, que era a maior produtora de tênis do Brasil. E aí, meu amigo, quebrou todo mundo. Essa fábrica, Brochir, Irmãos Brochir, eles tinham 9 fábricas. 9. Uma delas num distrito de Montenegro chamado Brochir. Brochir, né? Brochir. Quando a empresa quebrou, o distrito sumiu. Não tem mais ninguém lá morando. Isso foi em todo... Enfim, e aí eu quebrei junto. Em 87, no início de 87, o Everton comprou o jornal aqui. Não, eu já estou na segunda... Aí eu fiquei aqui de 87 a 90. Aí aconteceu essa crise. Foi para o Sul. Fiquei no Sul até 97. Em 97, o Everton Leone foi... ele tinha dito para mim, não vai embora que tu vai te arrepender. E eu, não, e fui, cabeça dura. Ele foi tirar férias e passou na minha casa. Quando ele chegou na minha casa, tinha uma mala atrás da porta. Uma mala. Porque nós tínhamos ido para o México em 96, tirar umas férias, e lá ele tinha me convidado para voltar e me fez uma oferta salarial excelente. E eu disse que eu não queria. Idiota. Mas aí, um ano depois ele foi, já tinha uma mala atrás da porta. Quando ele chegou, ele disse, que mala é essa? Eu disse, eu vou contigo. E aí voltei para Rondônia, agradeço aos céus, em agosto de 87, 27 de agosto de 87. E nunca mais saí daqui, só morto. Já se acostumou, já é que aqui eu tive todas as potencialidades, né? Assim, que eu achei que eu tinha, em todas as... por exemplo, eu não sabia fazer TV. Hoje eu acho que eu consigo fazer TV. Eu nunca participei de rádio, assim, ativamente. Sim. Hoje, com o programa dos dinossauros, só na rádio nós já estamos há 14 anos no ar. Então, essas coisas tudo me fez evoluir profissionalmente, pessoalmente. Eu ganhei de presente uma boa parte da casa que eu consegui comprar aqui. E também é uma linda história de amor entre amigos. Mas, enfim, tudo aqui para mim foi diferente. Ô Sérgio, assim, você carrega, né, consigo uma coisa que eu preservo muito, sabe? Eu acho que é uma coisa muito bonita, que é a gratidão, sabe? E desde que você me contou essa história, que não foi hoje, já há um longo tempo aí, desde que eu conheci o Sérgio, a gente começou a ter essa afinidade, eu disse assim, rapaz, esse cara, né, como não, o Sérgio poderia ser meu pai, eu ficaria muito lisonjeado com isso, mas esse cara que eu trato como um irmão, né,
disse assim, rapaz, como é bacana isso, entendeu? Reconhecer, ser grato. Né? E eu falei isso pro Everton. O Everton, poxa, o Serginho tem uma gratidão, gosta de você pra caramba. E aí ele também enche os olhos e larga. Não, o Serginho é diferenciado. Essa amizade de vocês é uma coisa que assim, né? Desde jovens, vamos dizer assim, dos 15 anos, 16 anos, que nós estamos juntos. E eu, lá no Rio Grande do Sul, eu sempre era metido a saber tudo, e o Everton era um cara, um trabalhador quieto. Assim, mais né? ponderado. Né? Cuidadoso. E eu sempre achava, e muito poético, ele é até hoje, assim, tem uma sensibilidade 10 vezes maior que a minha. E eu sempre achava, o Everton não vai dar certo, ele é muito poeta para o mundo cruel, né, que eu sempre achava. Pois o cara veio para cá e fez um sucesso tremendo, ele tem hoje 20 e poucas emissoras de TV, é um troço de doido, mais 5 ou 6 de rádio, e comanda uma equipe que tem quase 200 pessoas, e tu vai... Fala pro Everton, vamos tirar férias? Não, isso aí não, raramente. Isso quando nós éramos mais jovens ainda tirávamos férias. Depois acabou. Ele trabalha de domingo a domingo, anos a fio, né? Então eu tenho uma admiração. Eu não brigo com ninguém, Cícero, não brigo mesmo. Olha, o que eu faço? Quando eu sinto que há um clima de animosidade, eu me afasto da pessoa, faz de conta que ela não existe e tal. Mas aqui eu acabei brigando com uma pessoa por causa do Everton. Porque o cara começou a ofender ele do nada, de graça. Eu era diretor da Assembleia e cometi um absurdo, até hoje também, é um pequenininho arrependimento que eu tenho. Porque eu peguei a pessoa pelo cangote e joguei para fora da Assembleia. Imagina isso hoje, seria um absurdo. E eu lamento ter feito isso, eu acho que eu devia ter tomado outras atitudes, mas quando as coisas tocam no Everton, e ele é tão importante para mim e a minha família, que eu entrei em parafuso. Então, nem quero me estender muito, mas para te entender qual é a relação que a gente tem, né? Eu entrevistei ele aqui, foi um bate-papo bacana. A gente falou falou do futebol, ele narrou aqui, narrou uma partida aqui. Demais. E isso aí que você falou é curioso, né? Porque o Everton ele é um saudosista, né? Eu também sou saudosista. Aí eu escuto ele de manhã, quando eu posto no domingo da manhã, aquele programa lá do 40 anos, vai fazer. Márcio Greik, Vanderleia, Gerry Adriane, o Roberto Carlos quando começou, o Valdir Soriano, eu disse assim, rapaz, é bacana da gente ouvir isso. E ele tem um público fidelizado, né? Impressionante. Eu quero que alguém me diga se alguém nesse país, em qualquer lugar, tem um programa há 40 anos no ar, com o mesmo roteiro, e com tantos ouvintes. Não existe, eu não lembro, por exemplo, a Rádio Gaúcha lá de Porto Alegre, ela tem o programa Sala de Redação, que fez 50 anos. Mas é um programa de futebol, de esporte, é diferenciado. Sim. É um grupo de debatedores, isso desde lá do começo. Teve grandes momentos no Sala de Redação. Aliás, o Papo de Redação foi baseado no Sala de Redação, só que nós não discutimos esporte. Mas, enfim... Então, é raríssima uma atração no rádio ou na televisão que fica tantos anos. Aliás, o Sala de Redação criado pelo Cândido Norberto, né? É verdade. Cândido Norberto faleceu há pouco tempo, mas com 80 lá vai pedrada, 90 quase anos. 90 anos. 90 anos, né? Ô Sérgio, e a comunicação aqui, vou deixar para o outro bloco para a gente falar sobre política. Primeiro eu quero falar sobre essa coisa de você ter o seu blog, você entrar nesse mundo, porque a gente é meio ogro nessas coisas da molecada, mas ou a gente entra nesse mundo e se adapta, ou nós vamos ficar para trás, né? Verdade. Então, como é que foi essa transformação, digamos assim, embora você continua na rádio, na televisão, né, mantendo essa sua origem, digamos assim? Bom, é assim, basicamente eu sempre escrevi na minha vida desde os 16 anos. Comecei na 0 Hora, aliás, no Diário de Notícias, que eu publiquei a primeira matéria na minha vida. E aí sempre escreveu. Lá no Jornal NH, onde eu tive a minha universidade de jornalismo, eu tinha uma coluna lá. E quando vim para cá, também continuei escrevendo no Guaporé e depois na Folha de Rondônia, onde trabalhei vários anos, com a coluna a coluna Primeira Mão. Eu que criei o nome e eu escrevia todos os dias. E eu nunca gostei de tratar a notícia como assim, uma
fotocópia, porque tu vê um texto, às vezes, o mesmo texto, por exemplo, das assessorias, ele sai igual em 40 sites. É o mesmo título, o mesmo texto, a mesma foto. E eu pensei, não, isso eu respeito, não estou dizendo que está errado, eu acho que cada um tem que ter o seu nicho. Mas eu pensei, eu prefiro ter uma coisa mais modesta, mas de opinião, para as pessoas saberem, olha, isso aqui é um fato, mas é uma opinião. Ela pode ser contestada, ela pode ser xingada, ela pode ser criticada, mas é uma opinião. Então, por isso que eu criei o blog. E aí ele começou a fazer sucesso, como, Cícero? Um cara lá eu vou chutar Buritis me ligou, olha, o senhor me autoriza a colocar seu blog no meu site? Sim. Desde que a única coisa que eu sempre pedia não pode mudar uma linha. Porque na Folha de Rondônia, um dia fizeram uma sacanagem. Eu escrevi a coluna e eles incluíram um tópico dentro da coluna do jornal ofendendo um amigo meu, uma pessoa que eu gostava muito. Ficou parecendo que foi você. Claro, está lá o meu nome e eu ameacei, na ocasião, eu não só avisei a direção do jornal que eu ia botar eles na justiça e eles ficaram desesperados. Como eu fui na casa da pessoa e disse, olha, isso eles fizeram e tu vai para a justiça pedir indenização e me chama como testemunha contra o jornal que eu escrevo. Deus me livre, Cícero. Quer dizer, não. E aí a pessoa que é muito bondosa, ela preferiu não, deixa assim e tal, mas se dependesse de mim, nós teríamos ido para a justiça. E ele sabe, os diretores do jornal sabem. Não, mas bom, não faz sentido, não, né? É um absurdo. Mas então, aí começou, sair num site, daí um cara lá de Paraná me ligou, o outro lá de Ariquemes, aí o pessoal daqui começou, Sérgio, posso? Pode. Sempre, a única senão é esse, não mexe na coluna, tá? Que eu me responsabilizo, mas pelo que eu escrevo. Então, e aí e hoje o meu blog é reproduzido em 34 sites no estado. Que bacana. E eu tenho mais 6 na lista que eu ainda não respondi, por quê? Um deles porque eu não tive tempo. Porque eu sempre gosto de dar uma olhadinha quem é o site, como é que funciona e tal. Então eu tenho mais 6. Eu nunca imaginei que eu fosse escrever para 40 sites, que é a possibilidade nas próximas semanas. Então é uma coisa que me surpreende também. E aí, o que eu fazia? Eu escrevia de graça, só para mim mesmo, vamos dizer assim, para os leitores. E aí eu pensei, não, mas para aí, eu posso ganhar um dinheirinho também, porque eu também sou tão pobre, mas não sou tão burro, né? Sim. E aí comecei a vender anúncios. Publicitário. Pequenos anúncios só para amigos e parceiros. Grandes empresas, tudo com um preço pequenininho e tal, e começou a dar certo. Então hoje por exemplo, se eu saísse de todos os empregos que eu tenho, eu poderia sobreviver com o site. Manteria... Não assim, com uma vida nababesca, mas dá para sobreviver. Como é que você administra o tempo, Sérgio? Eu vejo, por exemplo, lá na Assembleia, que você está na Assembleia junto comigo também, claro. A gente prazer, trabalha na Assembleia, e eu vejo você, poxa, você controla horário e coisa para atender tudo, e tem o programa no rádio, que meio-dia o programa tem que estar no ar, tem a televisão no fim de semana... o rádio, eu trabalho... Como é que é isso? Eu trabalho em 5 lugares, que eu digo. Eu trabalho na rádio, na TV, de vez em quando, na Assembleia, que eu tenho grande prazer e orgulho de trabalhar lá, faço assessorias, eventualmente, para governos e para prefeituras, e tenho o meu blog. Tá? Então, e eu tinha uma sexta atividade, eu tinha um programa de televisão de entrevistas, como tu faz. Era Candelária Debate, depois mudou o nome, que eu não me lembro mais. Aí, na pandemia, nós paramos com as gravações no estúdio pelos riscos que havia. Passada a pandemia, eu pensei em voltar, mas eu pensei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Não tem condições de dar conta. E aí eu desisti da televisão, tá? Até com algum arrependimento. Mas como o blog começou a dar certo e ter sucesso... sucesso... sucesso. Tem sucesso, tem prestígio. Meia boca. Isso é uma coisa que me orgulha muito. Todos os políticos que eu conheço leem meu blog. Todos, sem exceção. Seja os que não gostam, seja os que gostam, seja os que são amigos, são conhecidos. Eles leem e muitos me mandam mensagens. Um feedback, né? Às vezes elogiando, às vezes xingando, às vezes dizendo, olha, isso aí não aconteceu, e aí eu tenho que dar explicação. Mas é isso. Esse retorno que é bacana. Tem gente que lê o que a gente escreve.
Muito bem, é verdade. Olha, preciso chamar um intervalo, não sai daí, estou conversando aqui com jornalista, radialista, apresentador, enfim, Sérgio Pires, gaúcho colorado como eu. Já voltamos. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion, nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação, onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Muito bem, estamos de volta com o podcast Espaço Aberto. O meu convidado é o jornalista Sérgio Pires. Sérgio, e aí a política, esse viés político, esse debate político que você promove, as notícias de política, as fontes que você tem, enfim, política é uma coisa interessante, né? Viciante, né? A gente entra para esse mundo, começa a escrever sobre isso e aí se apaixona, né? A realidade é que o Brasil... não sei em outros países, mas o Brasil só vive em função de eleição, né? Nós temos uma eleição a cada 2 anos, que eu acho isso um absurdo total. Sem dúvida. Termina uma eleição, começa outra. O país não tem tempo de respirar e já começa outra campanha política. Então, para ficar alheio a isso, só se o cara for alienígena, né? Então, eu comecei a conviver com política. Quando eu cheguei aqui, o governador era o Jerônimo Santana, fui embora no governo do Piana e voltei já no governo, nos últimos tempos do governo do Raup. Então o Raup eu acompanhei um pouco, o Jerônimo também um pouco, mas a partir daí todos os governadores eu acompanhei bem de perto, bem de perto. Conheço todos eles, me considero amigo de todos eles, muitas vezes critiquei, outras tantas elogiei, mas sempre respeitosamente. Mas sempre lamentando isso, quer dizer, um país pobre, um país praticamente de terceiro mundo, com tanto potencial, com tantas coisas para fazer, só vive em função de política. E aí, é por isso que eu decidi entrar nesse mundo. E como eu tenho um procedimento, pelo amor de Deus, não estou criticando quem pensa diferente ou quem faz diferente, mas eu sou um cara de aproximação, entendeu? Eu me aproximo das pessoas, eu converso com elas. Quando eu tenho uma dúvida de uma informação, eu não publico até que eu tenha certeza. Eu jamais, em toda a minha vida, fiz uma matéria atacando alguém, pessoalmente. E eu discordo eventualmente, mas geralmente eu concordo. Eu sou um cara que acha que tem coisas boas na política, mas tem também muita podridão, Deus me livre. Há uns tempos atrás... já faz algum tempo, fui procurado na minha casa para entrar num partido político e disputar uma eleição. E eu disse para a pessoa, e repito publicamente aqui, eu jamais poderia ser candidato, porque eu não voto em mim. Tu já pensou? Que troço incrível. O cara é candidato, está pedindo voto, mas ele não vota nele. Porque eu acho que eu não tenho competência para ser político. Eu não me sinto em condições de ser político. Aí qualquer pessoa que se ache... com algum relacionamento, eu fiz uma coisinha ali no bairro, o cara se acha que pode ser político e geralmente mas eu não tenho essa paixão não. Você não votaria, mas o teu amigo Bacelar, que está lá na direção de TV com a gente, falou no ponto aqui, eu votaria no Sérgio Pires, né? Eu sei, tem gente para tudo, viu, Bacelar? Tô brincando. Bacelar é muito querido, meu amigo de, acho que uns 20 anos, né, Bacelar?
Ô Sérgio, me diga uma coisa, você foi secretário de comunicação no governo Cassol. Como é que foi essa experiência aí? Basicamente, vamos dizer, é uma coisa que eu nunca quis. Eu fui convidado mais de uma vez para ser secretário de comunicação. Nunca aceitei, porque a mesmo raciocínio, eu não tenho jogo de cintura para isso. O Cassol foi diferente. Eu preciso contar uma historinha rápida. Eu tenho um filho que eu amo demais, que é o Tiago Canova. É um homem já de 46 anos, mas ele parece uma criança. Ele é tão querido nessa cidade que é uma coisa de louco. E o Cassol era candidato a governador e encontrou o Tiago na Zona Leste, lá no fim da Zona Leste, entregando santinho. E ele perguntou para o Tiago, o senhor quem é? E o Tiago disse, eu sou o Tiago, filho do Sérgio. Ele não sabia nada. E sou afiliado do Everton. Bom, o Everton ele sabia, porque o Everton estava ajudando ele. Aí ele perguntou para o Tiago, quem é que está te pagando para fazer esse serviço? O Tiago, não, ninguém. Não, então tu passa lá no comitê e põe teu nome lá para te receber. O Tiago, não quero. Estou fazendo isso para o meu amigo Everton, meu padrinho, a pessoa que a minha família deve muito. O Cassol ficou impressionado. Meses depois ele disse, Sérgio, a gente já começou a se aproximar, de Sérgio, na minha vida ninguém se aproximou de mim que não fosse para pedir alguma coisa. Primeiro ser vivo que eu conheço que não quis receber meu dinheiro. E aí ele disse para o Tiago, lá naquele dia, se eu me eleger, ninguém achava, ele estava começando aqui, tu vai trabalhar comigo, no segundo dia eu vou te nomear. Pois ele não fez exatamente isso. Eu não tive nenhuma interferência e nem o Everton. Sei. Foi ele e o Tiago. Uma decisão do Cassol com o Tiago. Com o Tiago. Bom, aí eu fiquei muito grato para ele, porque, puxa, geralmente as pessoas não bolam e nem cumprem as suas promessas. Aí passaram-se os anos, deu aquela crise dele com a Assembleia Legislativa, lembra? Do Fantástico. Aquele... Sim. E eu já tinha uma relação muito boa com vários deputados, dos que sobraram daquele... Sei. E aí ele me convidou para mim assessorar ele na imprensa, também para ajudar naquele relacionamento. E eu disse, de jeito nenhum, mas por dinheiro nenhum. O que ele fez? Ele foi lá no Everton Leone e pediu para o Everton me convencer. Esperto, e aí pro Everton não posso dizer não. E o Everton disse, olha, assume lá e vamos ver o que vai dar e tal. E eu combinei com o governador para ficar 6 meses no cargo. E também combinei com ele que ele devia fazer uma portaria me proibindo de tratar de assuntos de publicidade. Só de jornalismo. Por que eu fiz isso? Porque todo o pessoal da mídia é meu amigo. Como é que eu vou dizer não pro cara? Se eu disser sim para um, eu tenho que dizer para todos. Se eu disser não para um, eu já perco um amigo que eu... Então, onde você aborrecer um, então, um monte. Ele fez deu uma orientação lá de que eu devia só tratar de assuntos de jornalismo. E eu fiz isso durante os 6 meses que nós combinamos. No final, fui na casa dele agradecer e ele disse, não, senhor, fica mais 6 meses, só que daí, enquanto isso eu... Bom, isso foi 2 anos. Tá? Os 6 meses durou 2 anos. 2 anos. E eu fiz o melhor que pude, gosto do Cassol muito até hoje, porque ele é muito correto, um cara muito decente, e eu vi como ele governava, eu adorava o jeito dele tomar decisões e tal. E aí nos últimos meses que eu estava no governo, ele pediu para me indicar algumas pessoas. Ninguém, todos que eu indicava, não, esse não, aquele não. Até que um dia eu fui lá e disse, governador, é o seguinte, eu vou tirar umas férias, agora vou com o Everton para Fortaleza. Isso é verdade. Vou para Fortaleza. Quando eu voltar, eu não vou passar naquele quadrilátero do palácio durante 1 ano. O senhor não vai me ver ali perto do palácio, era num palácio antigo ainda, durante 1 ano. Então, por que o senhor não pega esse fulano de tal, que está aqui com o senhor há tanto tempo, que é uma pessoa da sua confiança, que o senhor gosta, que lhe adora? Então tá. Então, aí acabou nomeando. Mas foi uma coisa muito boa, assim, eu aprendi muito com o Cassol. Nossa, eu preciso contar uma historinha, posso? Claro, pô. Tá. Eu estava na casa do governador, eu não vou dar nomes, mas as pessoas vão entender. E ele tinha 2 pessoas lá. E aí ele disse, Sérgio, faz um favor para mim, tu está indo para a TV Tô. Era o tempo do celular de tijolo, lembra do tijolo? Sei. Aí... leva essas 2 pessoas até tal lugar, fala lá pro secretário que eu pedi para ele contratar as 2 pessoas, que depois eu explico para ele. Tá bom, eu fui de motorista, não me custava nada, estava no caminho. Cheguei na autarquia, apresentei os 2,
O governador pediu para trazer o seu fulano, que eu não lembro mais os nomes, para eles assumirem aqui e depois ele acerta. Aí a pessoa olhou para mim e disse, Sérgio, é o seguinte, eu tenho um outro tipo de visão. Eu só contrato quem eu conheço. Então, tudo bem. E aí fui para a TV com o meu carro, no meio do caminho toco o tijolão, era o Cassol. Aí ele me perguntou, Sérgio, deu certo lá? Dá tudo certo? Eu disse, governador, eu quero dizer que eu estou como motorista, eu disse para ele. Mas a pessoa lá disse isso, isso, isso. Olha só o que o Cassol disse. O que o ex-secretário disse? O ex-secretário, na hora. Aí eu pensei, bom, esse cara, ou ele é doido ou ele sabe governar, né? Porque se ele deu uma ordem e o subalterno não cumpriu, e ainda deu uma resposta para um estranho, sim, na frente dos dois, então, e ele simplesmente disse isso. No outro dia, a pessoa que comandava essa instituição tentou entrar no prédio e foi proibido pelos vigias. Olha, nós temos uma ordem do governador que o senhor não entra mais aqui. Que coisa, hein? Bom, a gente tem um caso... História real, que eu vou... No livro que um dia eu vou sonhar em publicar, mas só vou botar, deixar imprimir depois que eu morrer, eu vou contar essas histórias. Tem mais outras. Tem outras. Nós temos outros casos aí de que não deixa entrar, enfim. Mas, Sérgio, essa questão de amizade, né, com os políticos, né, essa coisa cordial, enfim, isso nunca criou uma animosidade, digamos assim, por conta que você tem amigos de direita e amigos de esquerda, né? Embora há pouco tempo atrás não existia isso. Agora hoje é uma guerra. Hoje é uma guerra ideológica. Há uma polarização absurda, né? E assim, poxa, isso aí, esse cara é amigo desse cara da direita. Como é que lida com isso, Sérgio? Agora não é fácil, né? Mas para mim sempre foi fácil. Vou pegar exemplos locais. O Cassol é de direita, todo mundo sabe. Sim. O Roberto Sobrinho é de esquerda, todo mundo sabe. E eu tenho uma amizade com o Roberto Sobrinho desde lá de trás que ele começou. E até hoje nós conversamos, trocamos mensagem, eu sempre, quando eu posso, eu falo nele no meu blog. Eu estou pegando duas pessoas, podia pegar dezenas delas. Tem um monte de Então, só que agora, meu amigo, é diferente. Agora, se você tem uma opinião diferente da minha, nós não nos falamos mais. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. O mundo da política não é só um lado ou outro. E isso não é só no Brasil, isso está arraigado na política de outras democracias, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país rachado, rachado totalmente. Está numa situação que ninguém sabe o que vai dar, né? Pois é, e aí está acontecendo aqui o que está acontecendo há mais tempo nos Estados Unidos. Tu não pode acreditar nada no que tu lê. Por quê? Ou a imprensa de direita ou é de esquerda. A imprensa da verdade sumiu. Isso é complicado. E uma coisa, Sérgio, que eu vejo que você tem uma postura e eu digo que eu sou mais moço que você, um pouco mais moço, e acabo me espelhando também. E às vezes as pessoas chegam para a gente, né, por conta da gente ter um pouco de prestígio, né, alguns leitores, enfim, e pedem para você, eu não digo falar mal, mas enfim, tentar criticar alguém do nada, né? E você não, como eu, você não faz isso, né? Para atender, assim, olha, sabe, se tiver dentro de um contexto, né, político, que agora simplesmente porque não gosta ou deixou de gostar ou gostava, eu acho que isso não faz sentido nenhum, né? Bom, para mim é fácil isso. Por quê? Primeiro que eu não me meto em política, não quero saber de política. A política para mim só serve como informação e notícia. Ponto. Quando isso já acontece, que acontece contigo, os jornalistas em geral, quando as pessoas veem, olha, é o seguinte, nós somos amigos e tal, mas tem um fulano lá, eu já corto a conversa. Bicho, não fala nisso para mim, porque eu simplesmente vou ignorar, fazer de conta que tu não falou. Claro que eu digo em outras palavras, sempre preocupado com responder educadamente, mas, por exemplo, já me propuseram escrever contra pessoas que eu gosto e a quem eu sou grato. Não é o caso do Everton, porque o Everton é o concurso, são outras pessoas. Sei. E eu já disse, não vou fazer isso, primeiro porque não é verdade.
Segundo, porque essa pessoa que você está pedindo que eu fale mal, eu sou muito grata a ela. Sempre foi gentil, sempre foi atenciosa, sempre cumpriu as coisas. Por que eu vou atacar uma pessoa por política? Meu Deus do céu, se fosse por política, eu estava com o bolso cheio de dinheiro. É verdade. É verdade. Teve um empresário aqui que chegou a ensaiar uma parceria comigo, comercial e até de sociedade no blog. Ele sempre se dizia apaixonado pelo blog, dizia que ninguém escrevia igual a mim, esses exageros que tu ouve sempre. E aí um dia ele me propôs fazer uma série de matérias contra algumas pessoas e ele ia me mandar uma relação das pessoas. Até citou alguns nomes. Eu disse, meu amigo, o senhor está falando com o cara errado. Eu vou lhe indicar 10 pessoas que topariam isso, mas eu não. Então eu quero lhe dizer que o senhor pode esquecer. Pois o cara ficou bravo comigo, me chamou de covarde, inclusive cancelou os anúncios e essas coisas. E para mim não mudou nada. Não me faz nenhuma falta. Mas eu penso, meu Deus, como é que pode o cara achar que eu vou fazer uma coisa dessa, sabe? Será que eu deixei a entender que eu poderia fazer isso? Mas é aquilo que eu digo, né? A tentativa é válida. Às vezes o pessoal tenta para ver se consegue levar alguma coisa, mas enfim. Sérgio, a gente está falando nisso, eu não me parece, pelo que eu já ouvi lá nos dinos, principalmente, tanto na televisão como no rádio, não me parece que por conta dessa amizade que você tem com o Everton, em algum momento você deixou de expressar um comentário, alguma coisa mais áspera, enfim, ou um contraponto a algo que o Everton tenha dito. Você tem total liberdade, né, no programa. Bom, isso é uma coisa que eu preciso deixar bem claro. Nós estamos com o programa há 14 anos no ar, se eu não me engano, e 12 anos na TV. Jamais, não só o Everton, o Marlon, que é o nosso diretor-geral hoje, ou qualquer outro chegou para mim, olha, esse assunto aí, vamos... Nunca. E eu tive com o Everton, no início lá do Papo de Redação, discussões muito violentas, pesadas, inclusive. Inclusive, eu saí do programa um dia e fui para casa. E o Everton, que ele é um ser iluminado, ele me ligou depois, para com essas besteiras, agora vai brigar comigo por causa de programa de rádio. No outro dia eu estava lá de novo. Então, mas aí nós sentamos, olha, tem um limite, porque senão vai ficar muito exagerado e tal, embora os ouvintes adoram essas brigas. Sim, tá? confusão, Então nós temos um limite. Quando a gente brinca muito. Hoje, por exemplo, no programa eu xinguei ele porque eu fiz uma pergunta para o Fernando Máximo e ele respondeu. E ele faz isso comigo todos os dias, me chama de gordo, me chama de tudo que é coisa. E eu acho o máximo, porque os ouvintes adoram isso, né? Então nós temos o Beni, por exemplo. O Beni, todo mundo diz que o Beni é mal-humorado. O Beni é a pessoa mais querida que eu já conheci. Tu passa a mão nele, ele sai beijando. Mas lá para os ouvintes ele é o ranzinza, né? O cara que dá coice. Enfim, a gente criou um tipo de relacionamento inacreditável. E também quero registrar, se me permite, a tristeza pela perda do professor Peixoto. Que personagem inacreditável que o Marlon Diego descobriu, que o Everton também, e que conviveu conosco durante, eu acho que 6 ou 7 anos, e que hoje faz uma falta inacreditável, não só para o programa, mas para as nossas vidas pessoais. Se vocês soubessem o que esse ser humano significou para todos nós, é inacreditável. Ele era, enfim, ele era dono de um perfil único, né, Sérgio? E também muito convicto, né, na defesa das suas ideias. Ele também criou um personagem, entendeu? Sim. Porque assim, lá no programa, quando ele chegou, nós tínhamos perdido o Domingos Júnior, que tinha saído. Sim. E pouco antes perdemos, infelizmente, o Sérgio Melo, que era o cara que contemporizava tudo. E o professor chegou para quebrar. Nós estávamos mais ou menos falando as mesmas linguagens. E o programa está começando a dizer, pô, mas para aí, o Sérgio diz isso, o Everton concorda, o Beni concorda. E cadê o cara do contraponto? E aí ele assumiu esse personagem, mas assumiu assim com uma qualidade inacreditável. Beijo, professor Peixoto, onde o senhor esteja. Como a gente fala lá no Sul, né? Tem que ter o do contra, né? Se não tiver o do contra, não tem graça. Porque senão né? fica todo mundo falando a mesma linguagem.
Essa coisa de relacionamento é muito interessante. No programa aqui, ou seja, o programa nosso, o News 5.1... Eu ouço de vez em quando, assisto. Que é um programa de... o Zezinho, eu tenho umas tretas com o Zezinho, sabe? E é dentro do personagem que a gente... Isso, né? É isso. Porque o Zezinho, assim, esse José Joaquim, ele tem um coração que não cabe nele, entendeu? Eu adoro o Zezinho. Meu amigo, é outro amigo que a vida me deu aqui de Rondônia, que eu fico muito orgulhoso de ter. Então, Grande Zezinho. E a gente tem essas tretas... E ele não tem perfil de chefe assim, né? Não tem. É que nem o Everton. O Everton é o diretor, é o fundador, é o não sei o quê, mas lá no programa dos Dinos ele é um de nós, né? Sérgio, a gente está indo para a reta final. Pois não. A nossa política de Rondônia atual. Nós temos aí um governador, o ano que vem tem eleição, que a gente não sabe exatamente que rumo ele vai tomar, e temos um prefeito novo que chegou com muito gás, muito empolgado, tem sido, eu já chamei ele na coluna de rei das redes sociais. Como é que você vê essas duas personas de comportamentos tão diferentes assim? Vamos começar pelo Léo. Eu tenho dito que o Léo é um furacão, ele tá ligado, eu escrevi que ele está ligado no 220. Sim. Mas eu não digo que ele vai, como muita gente está dizendo, que ele vai ser o maior prefeito, o maior... Eu espero que seja, e torço para que seja. Mas com 100 dias de governo não dá para dizer, não né? tem, então não tem nem como. Vamos com calma, vamos esperar. Eu acho que o Léo vai fazer um governo excepcional. Ele é um cara criativo, ele é batalhador, ele trabalha que é um cão. Ele perdeu 25 quilos desde a campanha, porque não para. Então, inclusive, a gente tem alertado para ele cuidar com a saúde, para não exagerar, né? Mas ele realmente trabalha muito e eu espero que ele seja o melhor prefeito da história de Porto Velho, como eu acho que o Wildon foi, e como eu torço para que o próximo prefeito seja também. Também seja. Bom, com relação ao governador, ele é diferenciado. Eu acho o governador Rocha um personagem diferente da política, porque ele não é político. Não é. Ele surgiu num momento diferenciado. Ele nunca se preparou para ser político, aquele político tradicional. Então, de vez em quando, ele comete alguns pequenos erros pelo entusiasmo. Mas ele também cria coisas que eu não tinha visto ainda. Esse negócio de participar de feiras no exterior, de levar nossos produtos, levar o peixe e de cozinhar numa feira, essa é uma coisa que me chama a atenção, é um cara diferenciado. Mas vamos dizer, ele está trocando o pneu com o andar do caminhão, certo? O que eu acho que, nesse momento, eu acho que ele está correndo algum risco de não sair para concorrer. Por quê? Porque tudo que aconteceu nos últimos tempos, não sei se ele vai entregar o governo assim, né? Com possibilidade de eventualmente ser contrariado ou perder algum espaço. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que ele deve estar analisando isso. Você está fazendo uma leitura está analisando. De um cenário que existe, que é provável. Então é o seguinte, nós temos vários nomes aqui para o governo, mas temos também muitos nomes fervendo para o Senado. Tá? E o governador é candidato ao Senado. Ao Senado. Então, ele vai ter que analisar muito bem, vai ter que ter muito bom senso e tudo que essa experiência que ele teve nos últimos 6 anos, ele vai ter que usar toda ela agora nessa reta final. Ele tem 1 ano de governo e tem 1 ano para decidir o que vai fazer. Se ele vai, se o clima estiver propenso, ele certamente vai entregar o governo e vai concorrer. Se o clima não estiver propenso, e nesse momento eu acho que não está, ele talvez pense em ficar até o fim do mandato. Eu não sei se você tem essa mesma leitura que eu, Sérgio, mas eu acho que o Marcos Rocha, se ele abrir mão, né, de uma eventual candidatura, e estando com a máquina na mão, e isso é real, isso é fato, ele é governador, né, eu vejo isso com uma possibilidade de comprometer o futuro político dele. Não posso estar errado, mas eu está certíssimo. Eu faço essa leitura. Olha, o governador está com a escolha de Sofia. Sabe qual é a escolha de Sofia, né? Ou fica com o filho ou fica com a filha. Por quê? Se ele estiver numa relação muito boa com o seu vice, ele vai para o Senado. O problema é que eu não sei até que ponto eles vão ficar bem relacionados até lá. Né? A gente não sabe, o futuro a política é muito complexa. Se fosse tão simplória, até eu seria candidato, embora eu não vote em mim. Pois é.
O governo, o Sérgio, nós temos aí alguns prováveis candidatos, né? O senador Marcos Rogério, o ex-prefeito Wildon Chaves, e aí talvez uma possibilidade do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, e já se comentou na possibilidade do ex-senador Assir. Né? E como é que você vê esses nomes? Você diria que há um franco favorito hoje ou não? Sim, diria. Se o Ivo Cassol pudesse ser candidato, ele é o franco favorito. E aí eu acho que uns 2 ou 3 dessa relação que tu disseste não vão concorrer contra ele. Eu acho que vão se aliar ou fazer uma parceria, algum tipo de parceria, porque o Ivo é um nome muito forte. Ele está num outro patamar. Ele está num outro patamar. Mas ele depende ainda de uma votação que deve acontecer no Congresso agora em meados de maio. Eu conversei com o senador Assir Gurgas, também dias atrás, e ele também me confirmou que essa votação vai ser em maio. Há um consenso de que vai ser aprovado. Se for aprovado, o Cassol é candidato, o Assir é candidato, Não há nenhum risco, eu li na sua coluna isso, não há nenhum risco, por exemplo, do ex-governador Cassol ter algum problema em Rondônia com a Justiça de Rondônia? Pois é, segundo ele, o que tinha já foi contornado. Está tudo resolvido. Mas aí eu não sei, porque se ele não for candidato, o cenário é um. Se ele for candidato, o cenário é outro. Então a gente não sabe também o que pode acontecer. Mas o Cassol, inclusive, já tem uma chapa formada, se ele for candidato, e é uma chapa forte, e já ouvi de pelo menos 2 de possíveis candidatos que, se o Cassol for candidato, eles não concorrem. Aí muda o cenário. Por exemplo, aí eu acho que o Marcos Rogério talvez não concorra e vá para o Senado, aí muda todo o cenário do Senado. Tá? O Marcos Rogério hoje, eu acho, nesse momento, é o nome mais forte para o governo. Também acho. Tá? Mas a gente tem que ver, porque tem que fazer uma avaliação do Sérgio Gonçalves também. Ele está começando agora a mostrar suas asas pelo Estado. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Mas o nome hoje é Marcos Rogério. Tá? E aí tem o Wildon Chaves. Também. E o Wildon Chaves, será que ele iria para o governo se o Cassol fosse candidato? Acho que não. Acho que ele iria para o Senado. Aí tu imagina... Bom, eu vi um retrato dos dois aí há poucos dias aí nas redes sociais. Mas eles estão conversando, está todo mundo conversando com todo mundo. Menos o Marco Rocha e o Marco Rogério. Os outros estão todos conversando uns com os outros. Sérgio, a gente tem assunto aqui para uns 10 programas. Pelo amor de Deus. Eu agradeço a sua generosidade de ter aceitado esse convite. E você, é uma honra. Você é um sujeito espetacular aí, Obrigado. Esse menino aqui também é fora da curva, entendeu? Eu encontro com ele na rua, ele me cumprimenta, sempre me dá oi, pergunto por você, o pai está bem, assim... Ele é muito querido. Muito feliz. Thiago Canova Pires. Muito feliz de você ter aceitado, obrigado e sucesso e conte comigo sempre no que eu puder ajudar. Olha, Cícero, eu sempre gosto de me autodenominar de operário do jornalismo. Não sou grande coisa, eu sou muito esforçado, dedicado. Às vezes eu trabalho o domingo inteiro, às vezes, sabe? Aí sim, sou dedicado. Mas fora disso, não tem nada demais que... Por exemplo, gostaria de ter alguns talentos que tu tem e eu não tenho. Gostaria muito. Mas cada um tem as suas coisas boas, né? Você é uma referência do jornalismo de Rondônia e tem que ser muito bem respeitado. Senhores e senhoras, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais podcast Espaço Aberto. Tchau.